Pessoal, boa noite. Dando continuidade aí, né, na aula de materiais de fabricação mecânica, curso de engenharia de controle e automação, processo de fabricação e condicionamento mecânico, ou seja, tratamento térmico, tá? Novamente, qualquer dúvida é só falar, também está lá no grupo à disposição para a gente poder tirar dúvidas, ok? Tratamento térmico, como ele surgiu? A gente vem lá dessa época medieval, da época que começaram a conformar espadas, armas, né? E viram a necessidade. Primeiramente, eles viram que o calor ajudava a moldar o aço, né? Então ele ficava mais maleável. E alguns ferreiros começaram a perceber que, dependendo do aquecimento, do resfriamento, eles conseguiam ter uma geometria, uma resistência no material mais elevada. E aí era justamente, muitos tinham que ter uma espada muito grossa, muito grande para ter força, para ter resistência, e as armaduras também. Elas tinham que ser pesadas, espessas, para ter resistência mecânica. E aí, com o tempo, eles perceberam que daria para trabalhar isso, né? Começaram a descobrir esse processo metalúrgico aí de fabricação do aço, e que com a aplicação do calor na moldabilidade no resfriamento, eles adquiriam resistência ao material, tornando eles mais leves, né, mais fáceis de ser manuseados e, com isso, tirando vantagem. Então, os romanos, por sua vez, já haviam descoberto que o ferro se tornava mais duro quando aquecido durante ao longo do tempo, em um leito de carvão vegetal e, posteriormente, resfriados em salmoura. E era até interessante, eles faziam um resfriamento numa água saturada, com algum material, um sal, sais, algumas coisas, né? E pensando que adicionaria propriedades. De um certo modo faz uma diferença, mas não tão aplicável hoje. Tá? Entretanto, foram necessários muitos anos, né, para que o homem aprendesse a lidar de forma eficiente, né, com esse calor e resfriamento. Não é qualquer calor, não é qualquer temperatura. Quando a gente fala de calor, não é só aquecer, é a taxa de aquecimento, a intensidade que você aquece esse material, o tempo de exposição desse material ao calor e o processo de resfriamento, né? Então, ou seja, são etapas, processos que requerem muito controle, ou seja, automação. Hoje em dia, né? De modo geral, o tratamento térmico consiste em quê? Basicamente em quê? Aquecer, permanecer um tempo aquecido e resfriar no material para que ele atinja propriedades desejadas, como dureza, deixa eu grifar aqui, ó. Olha lá, dureza, elasticidade, ductilidade, resistência à tração, o que são chamadas de propriedades mecânicas dos materiais. Pessoal, não é que qualquer tratamento térmico vai dar tudo isso para o material. Existem variações de tratamentos térmicos, de tipos de aquecimento, temperaturas, tempos de exposição e tipos de resfriamento que trazem propriedades distintas, tá? O material ele pode ter uma elasticidade, como ele pode ter uma resistência em função de cada tratamento, tá? A peça adquire propriedades sem que modifique o seu estado geométrico. Isso é uma outra coisa muito interessante. Então, o tratamento térmico ele é aplicado já na peça, na sua geometria final. Eu não vou ter que fazer nenhum processo posterior para chegar na dimensão, na geometria ou conformação. Eu faço minha geometria já desejada e realizo o meu tratamento térmico. Tá? Geralmente, o que fazem depois, um lixamento, alguma coisa, é só a nível de acabamento. Tá? Então, é isso aqui. Ó. Esse gráfico ele mostra nitidamente o que é um tratamento térmico. Tá? Primeiramente, só a sequência aqui. Coloca-se, né, a peça num forno com temperatura adequada para cada tipo de material. Cada material tem a sua temperatura específica, ok? Deixa a peça no forno durante um tempo estabelecido. Uma coisa muito interessante, dependendo da peça, esse tempo de exposição é um tempo muito levado em consideração dois fatores. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu coloco essa peça, que ela tem essa espessura, tanto largura, altura, como se fosse um quadrado, né? Dessa geometria aqui dentro do nosso forno, por exemplo. O tempo de aquecimento, que é justamente esse tempo de subida aqui da rampa, ó, né, onde ela sobe aqui, é um tempo que a gente tem que levar em consideração que a temperatura atinja toda a peça.
Então eu coloco ela no forno, a gente sabe que o calor ele vem por radiação de fora para dentro, ele começa a aquecer a superfície, esse calor vai irradiando lá para dentro, né? Vai se propagando, conduzindo lá para dentro, em função da condutividade térmica do material. Eu tenho que levar em consideração o tempo necessário para esse ponto central estar na mesma temperatura da superfície. Isso é uma coisa muito controle, né? Aí, estabelecendo esse tempo de aquecimento, ele entra aqui no regime permanente, né? Ó, que é essa parte plana do gráfico. O regime permanente é o tempo de exposição ao calor que a gente deixa para que ocorram as alterações no material e nas geometrias dos grãos, tá? Quem que a gente vai mudar de ferrita para perlita, para austenita, beleza? Lembrando que ele não perde geometria, ele não perde massa, ele não faz nada. Ele só altera sua composição. Posterior a isso, desliga-se o forno, retira-se a peça com auxílio de uma tenaz. Tenaz, pessoal, é só aquela alicate, igual a gente usou lá na fundição. É um alicate que você entra no forno para pegar a peça, chama de tenaz. Coloca-se a peça para resfriar. Isso, dependendo do tipo de tratamento, pode ser um resfriamento forçado, pode ser um resfriamento lento. O que é um resfriamento lento? Eu vou colocar ele em cima da bancada e esperar ele esfriar naturalmente. Eu posso fazer um resfriamento forçado, com ventilação, ou super forçado, digamos assim, né? Imergindo ele no fluido, lá no óleo, na água. Cada um tem suas características, tá? Quando você insere esse resfriamento em óleo, o óleo ele tem uma condutividade térmica diferente da água. Então ele absorve menos calor, então ele demora um pouco mais para resfriar, mas resfria rapidamente. A água resfria extremamente rápido, então dependendo do material, ele pode se tornar até quebradiço. Tem características aí de resfriar em óleo, resfriar em água, tá? Então, o tratamento térmico nada mais é do que um controle de aquecimento, tempo de exposição e resfriamento. Você controlando esses parâmetros, você tem um controle metalúrgico do processo de tratamento térmico. Então, aqui é um videozinho que vai estar disponível para vocês. A peça aquecida saiu do forno, ela é inserida lá no tanque para resfriar, né? O tempo que ela vai ficar lá no forno para resfriar, preciso colocar ela até ela ficar a temperatura ambiente? Não necessariamente. Vai ter uma hora lá que vai homogeneizar, né? A água aquece, a peça resfria, mas também fica uma certa temperatura que não vai ter mais troca de calor. Aí você retira e deixa ela esfriar naturalmente, tá? Logicamente, isso está associado ao volume do tanque, à geometria e volume da sua peça. Eu não posso pegar uma peça de certo volume e inserir ela num recipiente com pouco reservatório de água. Rapidamente essa água vai aquecer, vai ferver e não vai ter mais troca de calor. Então, todos esses parâmetros são levados em conta. O aço, né, se compõe de um aglomerado compacto de átomos arranjados de forma ordenada, denominado de estrutura cristalina, que são lá os grãos de carbono, de cementita, de ferrita, dependendo da composição do seu aço. Na siderurgia se produz um aço no estado líquido. Na passagem do estado líquido para o sólido, os átomos se compõem, o aço vão se agrupando, né, à medida que a temperatura diminui. Desse modo, né, o agrupamento vão se organizando, assumem posições definidas e ordenadas, formando figuras geométricas tridimensionais que representam o quê? Lá os elos de ligação. E elas recebem geometria, esses nomes recebem geometrias de grãos, contornos de grãos. Então, esses contornos de grão podem variar, né? Dependendo do processo metalúrgico, dependendo da composição química do material, dependendo do teor de carbono. São vários fatores. Tá? As regiões mais claras aqui nessa composição, por exemplo, são definidas como se fossem, né? São os grãos, os contornos de grão. Então, você consegue ver aqui a variação de um grão para o outro. Tá? Carbono, ferrita ou cementita. Aqui a gente tem um pouco de perlita, ó, né? Aí aqui é um aço de baixo teor de carbono e um outro aço com alto teor de carbono. A gente já falou isso lá quando a gente falou do diagrama de fases dos materiais. Lembrando, né, que um aço de baixo carbono ele tem na faixa de 0,1% de teor de carbono até 0,5%, né? E aí, o que seja,
Se você observar essas imagens, identifica-se, né, que as constituintes da estrutura do aço são os grãos claros, que são chamados de ferrita, e os grãos escuros, que são chamados de perlita. Tá? Então, aqui tem a variação dos grãos. Uma coisa que é interessante a gente entender agora nessa aula é a geometria do grão e o tamanho do contorno do grão. Então, se eu tiver uma geometria parecendo grande, né, uma região grande, a gente fala que é um contorno grosseiro de grão, é um grão grosseiro, e aí eu quero o quê? Refinar o meu material, eu quero diminuir esses grãos, mudar a forma geométrica deles, a fim de agregar resistência ao material. Tá? Então, aplicando várias vezes o tamanho do grão escuro, né, vemos uma sequência de linhas ou lâminas. As lâminas claras são as ferritas, as lâminas escuras são as sementitas. Aí aqui a gente tem lá o nosso diagrama de fase dos materiais. Temos aqui a zona crítica dele, né, que é a linha de separação de fases, sólida para líquida, tá? Em função do teor de carbono. Então, a gente tem as regiões do material. Quando a gente aquece muito o material, o que acontece? A gente fala que ele fica com um grão grosseiro, que é justamente isso aqui, ó. Ele não tem mais tanta distinção de material, tá? O material ele praticamente some lá dentro, fica a mesma composição, e os contornos de grão ficam extremamente grandes. Isso faz com que o aço fique quebradiço, tá? Ou seja, não é uma característica interessante ao aço. O aço, ele tem elasticidade, ele tem flexibilidade, ele tem resistência mecânica. Tudo isso está agregado, essas propriedades, aos contornos de grão e à composição do material. Tá? Então, ou seja, por exemplo, a uma temperatura de 300 graus, o aço igual à sua estrutura à temperatura ambiente, né? Se eu pegar o aço, colocar lá no forno, aquecer ele somente até 300 graus, esperar ele homogeneizar, tirar e deixar em cima do balcão aqui esfriando, ele vai ter uma estrutura de cúbica de corpo centrado, CCC lá, né, que a gente estudava lá em química. Ele vai ter uma dureza de aproximadamente 90 Rockwell, tá? O Rockwell é uma nomenclatura padrão para dureza, a gente vai falar, quando for falar de dureza, a gente vai entender isso. Aqui um limite de resistência de 280 newtons por milímetro quadrado, né? E um alongamento aí na faixa de 30 a 40%, elasticidade, magnético à temperatura ambiente. Ou seja, a gente adquire algumas propriedades no aço, nesse tratamento térmico, característicos da temperatura e resfriamento. Se eu aquecer ele a 760 graus dele, né, processos, inicia-se uma transformação da estrutura do aço. A perlita se transforma em austenita e a ferrita permanece estável. Ou seja, nós vamos gerar outras propriedades ao material. Chegando a 850 e resfriando normalmente, a estrutura ela passa a ser o quê? Cúbica de face centrada. Dureza do material eleva. Lembra que era 90, agora vai chegar a 300. E aí aumenta o quê? A resistência do material. Antigamente lá era o quê? 1.200, desculpa, 280. Ela passa para 1.200 newtons por milímetro quadrado. É o limite de escoamento desse material, o limite de ruptura. E aí diminui um pouquinho o alongamento dele. Tá? A elasticidade, ele vai ganhando resistência mecânica, né? Ele tem uma outra composição geométrica dos contornos de grão. Aí aqui o gráfico ilustra, né, quando o carbono ele é retirado do forno, o gráfico a seguir ilustra que ocorre quando o aço carbono é retirado do forno e vai ser resfriado lentamente até chegar à temperatura ambiente. Então ele do forno está nessa composição e ele vai mudando até chegar nessa composição. Qual que é interessante quando você trabalha o resfriamento, né? O resfriamento, você trava o material naquela composição que ele está no momento que ele é retirado do forno. Então, se eu aqueço ele e resfrio ele no ambiente, ele vai gerar uma propriedade. Se eu coloco ele no condicionante dentro do forno, que ele vai adquirir propriedades, por exemplo, de mais ferrita e perlita, com as durezas que eu quero, tiro ele e faço o resfriamento repentino, eu gero um travamento naquela propriedade, ele fica naquela composição. Tá? Aí pronto, é comum pensar que na fabricação de peças o tratamento térmico é feito na fase final do processo, tá? Nem sempre é assim. Dependendo do tipo de peças, o fim que ela for destinada,
precisamos primeiro corrigir irregularidades estruturais desse material para depois sejam feitos os tratamentos térmicos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem conhecimento do processo metalúrgico, controle metalúrgico do processo, você pode pegar um aço qualquer, né? Colocar ele numa condição inicial de aquecimento e resfriamento, aonde você vai dar uma maleabilidade para ele, mais facilidade de você conformar ele por estampagem, por usinagem, por forjamento, seja qual for o processo, né? Então, ou seja, você consegue deixar ele numa característica que você vai precisar de menos esforço para conformar ele. Quando você faz isso, você faz o seu processo de conformação, terminou esse processo de conformação, aí você passa para o tratamento térmico, ou seja, você vai voltar às propriedades de dureza dele, voltar às necessidades de resistência para ele realizar a função que ele vai ser determinada, né? Resistência mecânica, elasticidade, alongamento, tudo isso conforme o seu projeto. Então aqui é uma sequência que a gente mostra em relação à normativa que falam justamente dos tratamentos térmicos. Recozimento é recozimento pleno, normalização, têmpera por revenimento e endurecimento superficial. São 4 processos de tratamento térmico, base, que podem ser derivados. Por exemplo, o recozimento pleno, ele pode ser pleno por alívio de tensões ou esferodização. Esferodização nada mais é do que você deixar o grão com geometria cilíndrica. Ele fica extremamente maleável. A normalização, ela por si só é uma característica, ela não é um tratamento térmico final, geralmente ela é uma condicionante para trabalho. A têmpera, puramente dita, né? Elas convencionais, austêmpera, martêmpera, têmpera sub-zero e tratamento criogênico. São características, formas de você fazer o tratamento térmico do seu material. E também tem aquele tratamento térmico que não vai trabalhar o material por completo. Ele vai trabalhar apenas algumas regiões. Por exemplo, as engrenagens. As engrenagens são uma componente de máquina, um elemento de máquina muito interessante. Ele tem que ter propriedades de dureza e maleabilidade ao mesmo tempo. Só que aonde é a dureza dela? A dureza é justamente na superfície, aonde um dente vai encostar com o outro durante lá o engrenamento e a transmissão de movimento. Então, eu não quero que a minha superfície da minha engrenagem ceda, né, amasse ou desgaste conforme vai batendo uma na outra. Ao mesmo tempo que, se ela for muito dura, qualquer vibração no sistema, né, e força extra, faria com que ela quebrasse. Então, eu quero que o corpo dela, a alma dela, a parte interna dela, seja maleável, tenha uma flexibilidade. Então, o que acontece? Eu tenho um tratamento térmico para deixar as propriedades internas da peça de uma característica e tenho um segundo tratamento térmico, que seria um endurecimento superficial, que eu vou dar propriedades à superfície da engrenagem, justamente para dar todas essas propriedades. Ela ser maleável no dorso dela, no corpo dela, e ter uma resistência mecânica na superfície para não se desgastar uma com a outra. Uma coisa muito interessante também, a gente deu o exemplo das engrenagens, pode ser as facas, né? Tem aquele programa lá, o Desafio sobre Fogo, eles falam justamente isso. O dorso da faca, o corpo da faca, ele tem que ser maleável para receber o impacto e não quebrar. Em compensação, ele tem que ter o fio de corte duro, senão ele amassa. Então, você tem uma região dura e uma região maleável no mesmo material. Tá? Isso é uma grande jogada para aqueles que conhecem os controles metalúrgicos do processo. Conhecem sobre a metalurgia. Tá? Então, a gente vai falar aqui puramente desses tratamentos aqui. Dentro do recozimento pleno, a gente vai falar recozimento pleno para alívio de tensões. Vamos falar da normalização. Vamos falar da têmpera e do revenimento. E do endurecimento superficial por cementação, por chama ou por indução. Tá? Vamos lá. Quando a peça sai do processo inicial de fabricação, seja por fundição, estampagem, forjamento, laminação, ela terá de passar por outros processos mecânicos até ficar pronta. Processos esses de conformação. Usinagem, dobramento, corte, entalhes, que a gente viu aula passada, por exemplo, né?
Um eixo, por exemplo, precisa ser usinado, desbastado em um torno e provavelmente perfurado, né? Ser vazado. O aço deve estar macio para que isso possa ser feito. Não adianta eu ter um aço muito duro e tentar usinar lá ele. Não vai ser bacana. Eu vou ter que ter uma máquina robusta, vou ter desgaste de material, vou ter tempo excessivo de processo. O interessante é que, inicialmente, esse material seja maleável. Dê para eu conformar ele, dê para eu usinar ele seja um material com usinabilidade bacana. Aí, ou seja, você faz toda a conformação dele, né, geométrica, e depois passa ele para um tratamento térmico a fim de dar as resistências necessárias para o trabalho dele. Por exemplo, ductilidade, né? É a propriedade que representa o grau de deformação de um material até a sua ruptura. Então, por exemplo, o aço, ele tem uma baixa ductilidade, ele é maleável. O vidro ele é extremamente dúctil, né? Ele não é maleável e quebra sobre as tensões. Então, aqui nós temos uma imagem de um mesmo material. Aqui é um material virgem, digamos assim. Tá? Ele saiu lá do processo de laminação e chegou para a gente. Quando eu tento moldar ele, ele rompe. Tá vendo aqui essa rachadura? Ele não tem uma composição de grãos com um alto grau de conformabilidade. Ele tem uma dureza ali intrínseca nele. O que eu vou fazer? Eu vou condicionar ele a um recozimento pleno. O que é o recozimento pleno? Eu vou aquecer o material, dependendo do teor de carbono, né? A uma temperatura tabelada, que eu não vou chegar na zona crítica dele, né? E aí vou fazer o que com ele? Vou pegar ele, tirar do forno e deixar ele esfriar a temperatura ambiente. A partir do momento que eu faço isso, ele vai mudar a geometria do grão dele e vai adquirir capacidade de moldabilidade. Ou seja, eu consigo conformar ele. Seria essa segunda opção aqui, ó. É o mesmo material, mas ele passou por um recozimento pleno. Ou seja, ocorreu um alívio de tensões, tá? Então eu consigo moldar o meu material de uma forma mais tranquila, mais fácil, com menos esforço e menos suscetível a falhas, a trincas, a quebras, tá? Então, ou seja, são temperaturas abaixo da zona crítica, né? É o ciclo de resfriamento que a gente fala. O que é o ciclo de resfriamento? Algumas pessoas fazem o ciclo contínuo. O que é? Eu aqueço primeiramente lá até 900 graus, por exemplo, aqui, tiro ele, deixo ele resfriar até 700, volto ele lá dentro para o forno de novo, chego a 900, tiro, espero resfriar até 700, faço isso 2, 3 vezes, que é o ciclo de normalização, e no último deixo ele resfriar até temperatura ambiente, tá? Posso fazer uma única vez, posso fazer em sequência, geralmente 3 vezes. O que vai acontecer? Né? O alívio de tensões. Inicialmente, os grãos eles têm uma geometria totalmente diferente do que seria interessante para aquele nosso processo. Né? Durante esse processo de solidificação, a região da superfície do aço se resfria com velocidade diferente do miolo, né? E do núcleo. Essa diferença dá origem a grãos de formas também diferentes, que provocam o quê? Tensões no aço. Então, aqui é um aço que esfriou rapidamente. Então, aqui você teve uma geometria de grão e aqui teve outra. Isso aqui acontece também no aquecimento. Se eu não esperar ele aquecer por completo, a temperatura ambiente não chegar, a temperatura da superfície não chegar até o núcleo, ele pode gerar propriedades distintas dentro do mesmo material. Tá? É necessário recozer o material para aliviar as tensões, né? Surgidas na solidificação nos tratamentos de deformação a frio, como soldagem, usinagem, assim por diante. No recozimento, a peça é aquecida até uma temperatura no forno, até uma temperatura abaixo da zona crítica. Essa literatura aqui fala até 670 graus, depende do material. Né? Sendo um tratamento subscrito de ferrita e a perlita não chegam a se transformar em austenita. E aí o alívio de tensões sem alterar a estrutura do material. Ou seja, eu só vou mudar a geometria do grão, não vou mudar a composição do grão. Após esse período que varia de 2 a 3 horas, né, do início do processo, o forno é desligado e a peça resfria no próprio forno.
ela resfria a temperatura ambiente, ela vai resfriar ali até ficar a temperatura normal. Ou seja, ela vai resfriar lentamente. Isso é o recozimento. Ou seja, a grande função dele é o quê? Alívio de tensões, deixar a nossa peça mais maleável. Normalização é um outro processo. Consiste em refinar, ou seja, diminuir o grão. Se eu tenho aqui já inicialmente um grão muito grosseiro, eu posso fazer um tratamento térmico nele, a fim de diminuir a geometria do meu grão. Eu diminuindo essa geometria, eu aumento a resistência do meu material. Tá? No processo de normalização, a peça é levada a um forno a temperatura acima da zona crítica. Ele fica próximo ali de mudar de estado de sólido, né, para líquido. O material se transforma em austenita. Depois de umas 3 horas nesse forno, ele é desligado. A peça é retirada da bancada e resfriada à temperatura ambiente, com, digamos assim, um pouco de ar forçado. Ela resfria diferente se estivesse dentro do forno. Aí você tem uma nova geometria de grão. Tá? Eles são distribuídos de forma mais homogênea. Eles ficam mais constantes geometricamente. Tá? Isso aí seria uma normalização. Para que a normalização? Geralmente a gente faz a normalização antes da têmpera. Porque aí quando eu faço a normalização, eu padronizo os meus grãos. Não ocorre o risco de eu fazer a têmpera de um grão grosseiro. O grão grosseiro ele não tem uma resistência mecânica bacana. Ele tem uma baixa resistência mecânica. Ou seja, o seu material ainda não vai ter uma resistência que ele poderia chegar a atingir na sua ideal conformação. Têmpera é um processo de tratamento térmico do aço destinado à obtenção de dureza. Então, a gente vai dar resistência ao material. Uma têmpera feita corretamente possibilita uma vida longa da ferramenta, que se não se desgasta nem se deforma rapidamente. Lembra que a gente viu a estampagem, um processo de corte, né, de estampo que recortava a peça? Que até o Felipe perguntou se ele era inclinado, eu falei que não, era chato e que cisalhava o material. Aquela peça ali, justamente, ela passou por um tratamento térmico para elevar a dureza dela. Então, dependendo do tratamento térmico, ela não vai se desgastar, ela vai passar mais tempo ali, trabalhando, sem perder geometria, sem perder fio. Tá? O processo consiste em aquecer o aço a uma temperatura acima da zona crítica. Oi, Carlos. A têmpera do vidro, que tem aqueles vidros temperados, ela tem o mesmo princípio? Não, digamos assim, É o mesmo princípio, só que lá também tem química no meio. Tá? Tem outras características que vão gerar o vidro. O vidro temperado ele tem reforços internos, ele tem outras características, mas é tratamento térmico também. Mas é para dar dureza ao vidro também, digamos. Isso, vai dar resistência mecânica ao vidro. Vai aumentar a resistência dele, né? Só que em compensação ele é mais dúctil. Ele tem uma resistência maior, só que ele não apresenta que vai quebrar. Quando ele quebra de uma vez, né? Um vidro não temperado, ele pode trincar, ele quebra só uma parte, né? Ele lasca. O temperado não. O temperado ele entra em colapso por completo de uma única vez. Quando chega no estresse dele, ele rompeu. Beleza. Bom, a peça para permanecer nessa temperatura, o tempo necessário para transformar, né, todo o material em austenita. O que distingue essa forma de tratamento no seu processo é o resfriamento. Então, a grande jogada aí no tratamento térmico é o resfriamento. A peça é retirada do forno e mergulhada em água, a uma temperatura que cai de 850 graus para 20 graus. Ou seja, resfriamento brusco. Você vai travar o material naquela composição. Não vai dar tempo dele se transformar em outra geometria, em outro material, expandir ou contrair. Ele trava naquela geometria. Cuidados com resfriamento. Resfriamento brusco provoca que se chama de choque térmico, né? Ou seja, o impacto do material sofre quando a temperatura que está submetido varia de um momento para outro, podendo provocar o quê? Danos irreparáveis ao material. Uma vez que esse material trincar, rachar, você não consegue unir mais ele ali. Tá?
mais o resfriamento brusco é necessário para você ter a transformação do material. Assim, dependendo da composição química do aço, você pode resfriá-lo de forma menos severa, usando óleo ou ar, tá? Jatos de ar forçado, que a gente fala, né? O tratamento por têmpera provoca mudanças profundas nas propriedades do aço, algumas delas como dureza, resistência à tração, que atingem valores elevados. A gente leva o melhor do material nessa composição. Porém, outras propriedades como resistência a choque, alongamento, elasticidade, né, podem se tornar muito baixos e o material ficar quebradiço. Então, tem um tratamento térmico que a gente pode condicionar o aço a trabalhar similar ao vidro. Quase nada de maleabilidade e ele quebra como se fosse vidro. Tá? Um aço nessa situação é inadequado para o trabalho. Para corrigir, é preciso revenir o material, ou seja, uma normalização ou um recozimento. Você vai revenir esse material que a gente fala. Tá? Revenimento tem uma finalidade de corrigir a dureza excessiva, né, da têmpera, ou aliviar ou remover as tensões internas. Então, o material ele pode ter alguma concentração numa região que está próxima de um colapso. Se ele tiver um impacto, ele vinha rachar rapidamente, né? O revenimento é um processo sempre posterior à têmpera. A peça é levada ao forno a temperatura abaixo da zona crítica, ali, ó, até 700 graus, dependendo do teor de carbono, e corrige de retirar ela e deixar resfriar em qualquer meio. Então, você vai resfriar na água, ou deixar ela no ambiente, ou dentro do forno mesmo. Ou seja, você não teve mudança de grão, mas você apenas aliviou aqueles que estavam mais tensos, né? Isso são as têmperas. E aí vem os processos de endurecimento superficial, que são tratamentos muito mais específicos e direcionados aos sistemas. Muitas vezes, né, as peças, como coroas, pinhões, rolamentos, igual o exemplo que a gente deu, eixos, deslizamento, rotativos, lentes de engrenagem, apresentam pouca resistência ao desgaste, a vida útil fica mais curta, porque não recebem uma superfície endurecida de carbono, né, de material, a fim de aumentar a resistência dele ao desgaste, à abrasão. Vimos que o processo de tratamento térmico não altera a composição química do aço. Então, se um aço ele começa com teor X de carbono, ele acaba com o mesmo teor de carbono. A gente trabalha só a conformação do grão, a distribuição e a geometria, tamanho, geometria e ligação. Tá? Mas quando você vem com esses tratamentos térmicos específicos ali, né, endurecimento superficial, você vai fazer adição de material ao seu material inicial. Quando eu falo adição, não é adição geométrica, é na composição. Você vai adicionar carbono ao seu material. Este tratamento tem como objetivo principal aumentar a dureza e a resistência do material ao desgaste naquela região, na superfície, ao mesmo tempo que manter o núcleo dele macio. Ou seja, ele tem resistência mecânica, tem elasticidade, tem uma alta resistência à ruptura, né? Limite de escoamento alto, e também tem uma dureza superficial elevada, que não desgasta, não amassa. Tá? Um desses processos primeiros é a cementação. Ela pode ser feita de forma sólida, líquida ou gasosa. Tá? Cementação consiste em introduzir maiores quantidades de carbono em uma superfície, já que tem um baixo teor de carbono. Por isso é indicado para aços ou ligas cujo teor de carbono seja abaixo do aço 1025, aço 1020, aço 1010. Tá? A cementação aumenta o teor de carbono em torno de 1%, assegurando a superfície mais dura do que o núcleo. Tá? Então, aqui é uma das práticas que a gente vai fazer lá de tratamento térmico, que se chama cementação sólida. Eu coloquei um vídeo lá para vocês demonstrando o que é lá no material cementação sólida. Cementação sólida, a gente vai colocar o nosso material dentro de um cadinho, coberto por todas as suas arestas por um carvão ativo, e vamos levar ao forno. Esse tempo que ele vai ficar ali exposto à temperatura, o carbono vai sair do carvão e vai aderir à superfície da peça.
Conforme o tempo de exposição, ele vai penetrando dentro do seu carbono. E com isso gerando uma superfície com maior resistência mecânica, com maior teor de carbono, menos suscetível ao desgaste. Tá? A cementação, repete aqui, ela pode ser nesses 3 tipos, né? Sólida ou gasosa. Cementação gasosa, como que funciona? A peça é inserida dentro de um forno elétrico, geralmente, tá? E aí tem um gás inerte, aqui no caso ele está inserindo amônia, dentro desse ambiente, e esse gás circula pelo interior do forno e vai depositando material na superfície do nosso aço. Com isso, fazendo com que ele mude a superfície de composição, aumentando a resistência do mesmo. A cementação líquida, diferente de um ambiente gasoso, ele está imerso num líquido com um alto teor de carbono. E aí esse carbono ele vai aderindo à superfície. A cementação líquida é a mais usual dentro da indústria. Até vamos colocar um vídeo para vocês. E quase que toda engrenagem passa por um endurecimento superficial pelo processo de cementação. Tem outros processos que a gente vai mostrar. Então aqui é um vídeo de uma cementação líquida. Você está vendo aí que isso aqui é como se fossem peças que estavam imersas em um líquido aquecido. Ela não passa da zona crítica dela, ela não está mudando ali a geometria do grão, a composição do grão ou o líquido fazendo a peça, mas foi adicionado material à superfície. Ele encruou ali, ele grudou ali, foi passando do líquido para o sólido, e aí ele vai resfriar essa peça num tanque de água, num sistema lá mais interessante. A foto do lado mostra esse processo de uma engrenagem. Dá uma aceleradinha aqui no vídeo. Ele está esperando escorrer aqui todo o líquido para levar lá, pronto. Ele está levando agora esse material para o resfriamento, para o tanque de resfriamento, né? O resfriamento aqui, pessoal, ele não está tão intrínseco ao sucesso do produto, do processo, ao sucesso do processo. O sucesso está lá no banho térmico, no tempo de exposição, na composição tanto do gás inerte quanto do material que você está endurecendo. E aí é o resfriamento dele dentro do tanque. Beleza? Ele não vai tirar aí não, no vídeo não mostra. Para que a têmpera por chama, aí tem a têmpera por chama. Saímos da cementação, vamos entrar em outro tratamento térmico chamado têmpera por chama. Para que a têmpera por chama apresente um bom resultado, né, é necessário que o material passe antes por um tratamento de normalização, ou seja, ele tenha já as propriedades do seu núcleo, né, na sua alma, lá na parte interna do material. Assim, ela terá uma granulação fina, grãos pequenos, e ficará mais homogênea. O tratamento aplica-se geralmente a peças que têm grande geometria ou formatos complexos, que se você levasse para um forno para fazer um tratamento convencional, dificilmente você ia ter controle do processo metalúrgico, devido à variação de espessura das geometrias da peça. Tá? O aquecimento se faz com maçarico de oxoacetileno, com uma chama semicarburante, ou seja, ela não tem adição de oxigênio para fundir. A temperatura deve ficar acima da zona crítica. Após o aquecimento, a peça é resfriada por um jato de água ou imersão em óleo. Então, aqui é como se fosse uma peça, uma engrenagem. Ela está dentro de mantas. Aqui a chama pegando na superfície dela, né? Ó. A foto também mostra isso, ela aquecida. Aí ele vai pegar essa peça e vai jogar dentro do tanque de óleo, justamente para fazer o resfriamento rápido. Aí ele pegando ela, ó, ela aquecida, ele joga lá para fazer esse resfriamento. Não é o ideal, se ainda vê a peça incandescente lá dentro, tá? O volume de água em relação à peça que a gente falou aqui, com certeza é uma proporção não correta. Mas aí o que seja, ó, é chama, aquece,
imerge ele no líquido para refrigeração. Aqui é uma outra chama por têmpera também, ó. Têmpera por chama, desculpa. Ele aquece aí a superfície da engrenagem, né, ó. Aqui sim, ele quer mudar a propriedade do material, mas só superficial, só de fora. Ele está aquecendo ela aí. Terminou de aquecer, ele vai jogar ela dentro do tanque de resfriamento. Aí, ó, pegou ela. E professor, por que tem esses dois jatos? Para resfriar. Oi, Felipe. O que é esses dois jatos que ele fica colocando na peça? É fogo, né? É como se fosse maçarico. Mas é o mesmo? Porque um tem uma cor diferente do outro. Aí é só a composição do gás lá. Foi o cara que não regulou os dois iguais, entendeu? Ah, sim. É só a quantidade aí de gás de um do outro, entendeu? A mistura dos gases. Têmpera por indução. Já mostrei alguns vídeos desses para vocês, mas agora a gente vai falar deles aqui dentro do tratamento térmico, né? Que é o endurecimento superficial. A gente falou deles quando a gente falou de forno lá. O aquecimento indutivo baseia-se no princípio do eletromagnetismo, na regra da mão direita lá. Segundo o princípio, um condutor de eletricidade, no caso a peça metálica, é colocado sobre a ação de um campo magnético, eletromagnético, que desenvolve uma corrente elétrica induzida. E o aquecimento é feito por meio da corrente que atravessa a peça. Agitamos as moléculas lá, né? E aí, o que acontece? A resistência da peça oferece essa passagem e provoca o aquecimento da superfície, levando ele até a temperatura de zona crítica. Imediatamente após o aquecimento, a peça é resfriada com jato de água ou óleo. Então, a gente viu um vídeo desse lá, ó, né? Aqui é a bobina, ó, que induz o aquecimento na superfície, e abaixo eu já tenho o jato de água, fazendo o resfriamento da peça. Ou seja, é instantâneo, aquece e resfria, né? A fim de dar a dureza superficial da peça. Ei, professor, tá me ouvindo? Oi, Matheus, só um minuto. Oi, Matheus. Professor, o que é melhor? O resfriamento a água ou a óleo? Ou depende da peça? A óleo? A óleo, porque o óleo ele tem uma condutividade térmica menor, ele demora um pouquinho mais, ele é mais suave. Quando você faz em água, ele é muito brusco, e aí você pode ter trinca na peça. Se você fizer um tratamento, por exemplo, uma peça fina numa faca, o resfriamento é tão brusco que a contração do material é grande, ela quebra, ela trinca. Aí no óleo ele é mais suave, ele vai homogeneizamente, é rápido, mas a condutividade térmica do óleo é mais demorada, é maior, né, na verdade. Conseguem ver aqui uma variação de temperatura aqui, ó, de cor? É justamente a parte de aquecimento e resfriamento. Então aí passou a bobina, né, pela corrente elétrica, ele induziu o aquecimento ali na superfície, e aí vem o jato de água fazendo endurecimento. O resfriamento, né, para como consequência, endurecimento. Aqui também a indução a engrenagens, ó. Aqui a bobina subindo e descendo, ó como ela aquece só a região dos dentes. Essa região aqui a gente quer que ela seja mais maleável. Aí daqui ela entra para o tanque de resfriamento. Chegou no final. Pessoal, esses eram os processos de tratamento que a gente ia discutir hoje. Recozimento, normalização, têmpera, por revenimento ou têmpera convencional, e o endurecimento superficial, cementação, chama ou por indução. São os processos mais usuais, a maioria deles tem o controle processo metalúrgico e o controle automático, tá? É uma coisa muito interessante quando a gente fala aí de tratamento térmico. A gente vê muita gente errar o tratamento, a peça posteriormente quebrar, porque o cara não teve controle no processo. Ele não controlou a temperatura, o forno dele não tem uma rampa de aquecimento homogênea,
né? Às vezes a peça empena também. Oi? Às vezes a peça empena também. Isso, a deformação dela é no resfriamento, porque um lado resfriou mais rápido do que o outro, aí ocorrem as contrações diferentes, né? O empenamento é isso, é a contração mais de um lado do que de outro, né? O resfriamento, né? Mais lento, e aí leva ela o quê? A contrair, a contração mais rápida, diferentes, pontos diferentes, leva ao empenamento da peça, entendeu? Pessoal, deu para entender a lógica aí? Princípio de funcionamento? A importância do processo? O que é importante é de complexo também. Por isso que a automação entra ajudando nisso. A maioria dessas empresas de usinagem que a gente tem aqui no estado, eles têm um forno lá justamente para fazer ou aquele normalização, né, o revenimento ali início, né, o recozimento pleno, para aliviar as tensões, ou para também pegar e fazer o tratamento posterior, para a peça ter endurecimento. Se você vai fazer uma engrenagem para substituir lá uma caixa de redução que você teve que quebrar uma engrenagem, se você colocar ela lá sem esse tratamento, ela vai se desgastar ou vai desgastar a outra, ou seja, pode propagar até um problema. E aí, geralmente, a gente faz esse tratamento térmico para ter resistências, né, capacidades do material. Uma coisa interessante, a gente está falando aqui da dureza, da resistência ao material, mas muitas vezes, por exemplo, se eu pegar uma engrenagem quebrada lá do meu sistema, como eu sei a dureza dela, para eu para eu criar, ver o material de composição e pensar no processo de tratamento térmico para chegar na mesma dureza. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre dureza de materiais. A gente tem o durômetro, que é uma ferramenta que a gente mede a dureza e aí sabe qual é a resistência mecânica do material. No caso de uma engrenagem, a gente faria a resistência na superfície e no dorso dela, dentro dela, né, para ver quais são as diferentes propriedades. E aí eu saberia traçar qual a necessidade do tratamento térmico para ela ter aquela composição de maleabilidade e qual seria o tratamento térmico de endurecimento superficial para ela ter a resistência mecânica na superfície. Então, tudo isso, pessoal, a gente consegue pela metalografia, a gente consegue por ensaios de dureza, né? Tem alguns ensaios termoquímicos que dão esse resultado também. Então, é uma gama, né? É uma rede de processos, é uma rede de ligação dentro da conformação mecânica. Por isso que existe, né, o curso de metalurgia, que é um curso que vê praticamente todos esses processos afinco, né, bem a fundo dele. E aí você conhece o processo de fabricação. Tranquilo? Deu para entender? Tranquilo, professor. Legal. Tranquilo. Vou interromper só a gravação aqui rapidinho.